Olá, eu sou o Pedro Buxo Rimendes e este é o podcast Ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença. Lídia Pereira, economista de Coimbra, nasceu em 1991, no ano em que foi exibido o Império dos Sentidos, na RTP. Já ouviste falar deste assunto? Não. Nunca ouviste falar do assunto? Não. Nunca ouviste falar de um filme que foi exibido? Um filme japonês? Que mandavam as amostras para casa, não? Não, um filme japonês que foi exibido e houve um bispo que disse que aprendi mais em não sei quantos minutos do que em 60 e tal anos de vida. Bom, poderás ver. Economista de Coimbra, nasceu em 1991, formado em Coimbra e no Colégio da Europa em Bruges. Trabalhaste em consultoras, na Deloitte, na Ernst & Young, também no Banco Europeu de Investimento. Atualmente és deputada no Parlamento Europeu pelo PSD e vice-presidente da bancada do PPE. Diz-se deputada ou diz-se membro do Parlamento? Como vocês dizem? Eu acho que é mais correto dizer-se deputada ao Parlamento Europeu, mas nós muitas vezes membro. Chamam MEP, porque é Member of the European Parliament, então tenho um amigo que diz MEP, estás aí, então é MEP. Estas conversas são sobre uma ambição para Portugal. Aqui a ambição pode ser qualquer uma, as pessoas podem responder o que quiserem. Até podem responder, sei lá, que haja canela à mesa quando vão ao restaurante. Enfim, não tem acontecido. Falando com um deputado europeu, deixa-me simplificar, como é que qual é o nosso ranking de ambição comparado com os outros países? Convives com mais de 20 países, não é? Sim. Somos mais de 20. Somos 27. 27, certo? Na União Europeia, que é uma grande conquista, creio eu, dos europeus. Como é que nós estamos ali a meio da tabela, no top, cá em baixo? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o ranking é muito distinto, não é? Eu diria que o top do ranking provavelmente são os franceses, não é? Em termos de ambição, nem que seja pela postura e pela atitude do povo francês, sempre muito orgulhoso e muito aspiracional. Mas eu creio que Portugal, nós temos essa dificuldade enfim, somos um povo tímido, não é? E portanto fica difícil às vezes de identificar onde é que estamos. Sabemos muitas vezes o nosso potencial, falamos muito do nosso potencial. Se nós repararmos em tantas conversas ou em tantos discursos políticos, ouvimos sempre: temos que cumprir o nosso potencial, temos que alavancar o nosso potencial. Portugal é uma terra de oportunidades e de potencial, mas depois ficamos aí, não é? Parece que falta concretizar esse potencial. O ranking provavelmente, talvez a meio da tabela, não é? Um bocadinho abaixo, mas eu diria que é um pouco o espelho também da ambição europeia. Isto é, a União Europeia abriu imensas portas para Portugal, mas a própria União Europeia muitas vezes deixa a porta um bocado de perra, não é? Porque é difícil depois, e até muitas vezes por responsabilidade dos próprios Estados-membros, acabam por autolimitar-se na forma como conduzem e como administram os seus interesses, não é? Há uma dificuldade de conjugação entre a prossecução dos objetivos europeus com a proteção dos interesses nacionais. E portanto Portugal acaba por também ser muitas vezes um bocado vítima dessa circunstância, mas eu diria que se calhar se tivéssemos um ranking a medir estes 40 anos de integração,
provavelmente podíamos dizer hoje que somos um povo muito mais ambicioso do que fomos em 1986, não é? Houve talvez uma fase de muita ilusão ou muita, enfim, uma expectativa naqueles anos, no início dos anos 90. Eu por acaso fui ver vários documentários dessa época, e é muito giro. O arquivo aqui de uma estação concorrente tem muitas coisas engraçadas, e havia várias entrevistas a pessoas na rua sobre o que é que isto quer dizer agora entrarem na União Europeia. E a expectativa das pessoas era: não, nós vamos ter melhores salários, nós vamos ter mais escolas, vamos ter mais hospitais, vamos ter mais estradas. Na altura o país era muito, de uma forma muito pobre, interligado, não é? Portanto, e era preciso de facto ligar o país para depois ligar o país ao resto da Europa. E portanto eu diria que nós hoje temos muito mais esta visão, talvez mais ambiciosa, mas sempre com este satélite do potencial que, enfim, mina às vezes a nossa essa concretização. Portugal e Espanha foram o 11º e 12º país da CE, para simplificar, a União Europeia. Era a Europa dos 12, era uma coisa que se ouvia. Mas havia sempre a sensação que nós estávamos na cauda, éramos os mais pobres, um bocadinho coitadinhos, e até gostávamos desse estatuto. Significava fundos, dinheiro, pronto. Nesta altura, sente-se que Portugal ainda é dos países que está mais por desenvolver, ou já somos um país médio, digamos assim, visto como um país médio onde há coisas boas, e há isto, e há aquilo, e aquilo outro? Sim. Não, acho que temos esse estatuto de país médio muito mais desenvolvido do que quando entramos, mas ainda abaixo enfim, daquilo que é possível. E, por exemplo, a Irlanda era visto como um país muito pobre, muito periférico. Enfim, do ponto de vista das características é semelhante, não é? Nós às vezes auto-infligimos esta crítica: somos um país periférico. Não, mas há mais países periféricos na Europa bem-sucedidos. A Suécia é um país periférico, a Irlanda é um país periférico. E portanto eu acho que apesar das críticas, que são críticas válidas àquela estagnação de várias décadas, sobretudo depois da entrada no euro, apesar disso nós temos hoje esse estatuto de país médio desenvolvido, e basta, se nós sairmos de Portugal, basta irmos a outros países da União Europeia e rapidamente encontramos um conjunto de elementos que valorizam o nosso país. Quando nós às vezes criticamos a burocracia em Portugal, é porque não conhecemos muitas vezes a burocracia alemã, não é? Que é um país muito mais, enfim, do ponto de vista económico, muito mais desenvolvido que Portugal, mas de facto tem ali algumas. Outro exemplo ainda sobre a Alemanha. No início da pandemia, eu na altura fiquei chocada com este número: 40% das empresas alemãs ainda usavam o fax. E o fax para mim já é uma coisa um bocado mais, não é? Museu, uma coisa museu. Eu não me lembro de ter usado uma vez o fax. Lembro-me de ver o fax a funcionar. A minha avó era secretária numa empresa em Coimbra, e lembro-me de ir ter com ela e de ver o fax a funcionar, mas eu próprio nunca mexi num fax. Mas de repente, na pandemia 2020, 40% das empresas alemãs usam o fax, e depois compraram. Mas em Portugal é tudo muito mais expedito, quer dizer, é e-mail para a frente e para trás. E portanto eu acho que sim, nós temos esse estatuto médio, esse estatuto de país médio, mas não podemos abrandar e não podemos ficar a dormir na forma, porque a competição é de tal maneira feroz hoje em dia, que temos mesmo que ter uma estratégia bem definida, e vontade e sentido de urgência, que muitas vezes se calhar não é tão evidente, e possivelmente foi esse sentido de urgência que deu grandes avanços à economia portuguesa na altura certa. Aquele período dos anos 90, e que enfim, e que é muitas vezes lembrado como, sim, nessa altura, um momento bom do nosso país. Nessa altura parecia existir uma coincidência entre a vontade dos políticos e da população, do povo que votava.
parecia que queríamos as mesmas coisas, ou então que nós, pessoas que votavam, acreditavam naquilo que os políticos desejavam e prometiam e no limite juravam ir tentar fazer. A ideia com que se fica é que esse pacto parece ter diluído. E voltando à Europa, vocês sentem-se representantes dos interesses da vossa população ou pertencentes a uma máquina burocrática, que normalmente é essa a crítica que é feita, não é? Um pouco perdida agora com a China, a América e tal. Sim. Sentem que a vossa ação é útil, no concreto, quero eu dizer? A nossa ação é determinante em vários dossiês importantes. Uma das coisas que nós hoje em dia temos como desafio é a questão da energia. O relatório da competitividade de Mário Draghi identificou que, em termos de energia, nós pagamos 40% às vezes de energia mais cara do que outros países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, que normalmente é o termo comparativo. E é óbvio que isso tem consequências para a competitividade das nossas empresas. Portanto, quando os eurodeputados, o Parlamento Europeu se posiciona no sentido de abrir o mercado a um mercado verdadeiramente europeu, há uma influência muito significativa. Pode não ser evidente para as pessoas, não é? Mas isto depois tem efeitos na carteira, porque nós queremos que as pessoas paguem menos, as famílias e as empresas, certo, não é? Para poderem de facto chegar ao seu potencial. E portanto há esta capacidade de influência, tal como há a capacidade de influência em coisas como o gap que existe entre os impostos que são pagos e aquilo que depois é de facto recolhido pela máquina fiscal. Na Europa há discrepâncias brutais, mas nós temos a capacidade de influenciar e de garantir que as autoridades tributárias comunicam minimamente para que esse tipo de problemas não aconteça. E portanto eu sinto que há esta capacidade de influência, porque eu própria já tenho tido dossiês importantes, por exemplo, o mercado voluntário de créditos de carbono. Nós podemos criar incentivos para não só descarbonizar a nossa economia, mas para nós podermos ter uma economia mais leve do ponto de vista dos custos energéticos e de outros custos associados. Portanto, e ressarcir as boas práticas e a tecnologia que é criada na Europa. Portanto, nós temos esta capacidade de influência. A diferença que eu diria que existe muito entre o trabalho de um eurodeputado e por exemplo, de um presidente de Câmara, não é? Ou de um presidente de junta, é que há uma lógica de longo prazo mais evidente nas políticas europeias e, portanto, produzem resultados não imediatamente, mas um bocadinho mais prolongados no tempo do que propriamente aquelas urgências, que são as urgências que as pessoas valorizam, que é manter a conservação das estradas, os jardins arranjados, a promessa da empresa que vinha para a cidade e que, portanto, é uma lógica mais imediata, não é? Portanto, essa é talvez a grande diferença que eu vejo, mas há uma grande capacidade de influência em vários dossiês no Parlamento Europeu que não se esgotam no orçamento da União Europeia, que não se esgotam nos fundos comunitários e que têm um impacto muito mais importante, muitas vezes, na carteira de todos. Indo agora à questão geracional, os deputados mais novos, os deputados mais velhos, evidentemente que são pessoas diferentes, com percursos de vida diferente, memórias diferentes, mas sente que a malta mais nova, eu pelo menos sinto, por isso a pergunta até é em terceira, sendo que a malta mais nova tem uma energia diferente para melhor, é mais sintonizada com o presente, quer dizer, de bolas tem que ser, mas é mais digital, mais digitalizada, menos complexada, mais habituada a viajar, tanto vive aqui como vive em Frankfurt ou em Bruxelas. Sim. As pessoas mais velhas estão no Parlamento Europeu e não só, e na máquina europeia. Enfim, são um obstáculo, são um aliado, são uma vantagem, depende. Como qualquer político, depende, não é essa a resposta? Sim, é interessante essa pergunta. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, ex-presidente da República, fez um discurso muito
reflexivo, isto é, muito, muito substantivo, em que ele referia, foi num dos últimos discursos no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, em que ele referia que se nós não tivermos capacidade de reformar e de regenerar as pessoas nas várias organizações, outros países vão fazê-lo e isso terá um custo. O que é que eu quero dizer com isto? De facto, há uma diferença geracional. A malta mais nova é mais avessa, está mais disponível para correr riscos do que as pessoas mais velhas, porque já passaram por essas experiências. Mas eu diria que é uma boa combinação, a experiência e algum nível de risco, porque não são coisas incompatíveis, não é? Eu acho que há uma capacidade de leitura dos tempos diferente, não é? É como a referência às redes sociais, à presença no digital, a esta lógica um bocado mais móvel, não é? De um jovem pode ser bem sucedido num sítio qualquer, não, é mais desapegado, mas eu diria que continuam a ser. Eu defendo muito, não é propriamente uma coisa sexy politicamente, que é a preocupação de termos políticas intergeracionais, ou termos uma capacidade de avaliação das políticas públicas também num ângulo intergeracional, porque é importante para nós podermos medir depois os impactos de uma ou outra medida. Eu referi já várias vezes a questão da dívida pública, quando nós decidimos fazer mais dívida pública para eventualmente investir num ou outro projeto, por exemplo, como o PRR, não é? Qual é que é o impacto que isso tem nas gerações? Quando falamos da neutralidade carbónica e do nosso compromisso em sermos neutros em carbono em 2050, o que é que isso representa hoje e amanhã para as famílias, para as empresas, para as pessoas, no fundo? E portanto eu acho que temos que... O que é que quer dizer na prática? Ou seja, eu sou do governo, ou sou do governo europeu, e devia pensar mais o quão vou afetar as pessoas que ainda nem sequer nasceram, é um pouco isso? Sim, mas a Comissão Europeia por acaso tem muito essa linha de Strategic Foresight, e que no fundo está de certa forma integrado na avaliação das políticas públicas. A avaliação do impacto geracional já existe, não é uma coisa ainda muito disseminada. Há bons exemplos até mesmo no Reino Unido. O anterior governo do país de Gales tinha já, se não estou em erro, um ministro para o futuro, precisamente para fazer. Exatamente. E no Parlamento finlandês há uma comissão para o futuro, em que fazem essa avaliação intergeracional das políticas que vão discutindo. Isso é muito interessante, e eu creio que também é um sinal dos tempos, não é? Se nós compararmos a nossa vida de hoje com há 100 anos atrás não se falava de alterações climáticas. Hoje falamos, e com as consequências que sabemos, e portanto temos que ter aqui uma capacidade de resposta. Tínhamos outro tipo de desafios, tivemos 2 guerras mundiais, tínhamos conflitos, hoje também temos, não é? Mas tem hoje uma escala diferente, não é? Hoje há conflitos regionais que rapidamente ganham uma escala global, como aliás aquilo que nós estamos a atravessar hoje em dia com a crise no Médio Oriente. E portanto a política está de facto mais complexa, mas é importante manter esta visão de longo prazo, que nem sempre existe, porque precisamente os ciclos políticos são muito curtos. E portanto esta lógica de avaliação intergeracional faz-me sentido, até numa lógica reivindicativa, não é? Se um dia as decisões que foram tomadas hoje têm um impacto negativo no meu futuro ou no futuro dos demais, eu quero saber a quem sacar responsabilidades, não é? E portanto é uma coisa que está a ser estudada, que há várias instituições que fazem já esse trabalho, e há alguma integração. Se não estou em erro, o governo da Dinamarca também tinha, ou tem, um Ministério para a Tecnologia, também com uma lógica de futuro. Portanto há uma certa adaptação a essa lógica de longo prazo. Nos corredores, quando vão beber café, nas festas, nas tertúlias, nos jantares, qual é o tópico dominante? É o Presidente Trump? É o conflito? Não aqui no sentido de... Sim. Que eu acho que, enfim, foi subestimado, só lhe chamam loiro, ou enfim, chamam-lhe meio doido e não sei o quê, que eu acho um desrespeito para os eleitores americanos. Sim. Mas enfim, é a minha opinião.
Mas o presidente Trump é um presidente que no mínimo não é igual aos outros, não é? Não. E é imprevisível, diria eu. Disruptivo, não é? Pronto, não quer dizer que seja uma coisa boa, mas é completamente imprevisível. Mudou alguma coisa na vossa dinâmica no Parlamento Europeu? Talvez não no processo de decisão imediato, mas na forma como vocês encaram a realidade quando estão a conversar uns com os outros. Por exemplo, é mais fácil chegarem a acordo uns com os outros agora que este presidente americano é capaz de tudo? Eu fui sempre uma entusiasta das relações transatlânticas, ao ponto de ter criado a Cimeira Transatlântica de Juventude e que pude organizar 2 vezes em 2 momentos diferentes, ainda enquanto presidente da Juventude do Partido Popular Europeu. Mas eu notei ao longo deste tempo, e sobretudo com a guerra na Ucrânia, já estava latente em alguns grupos políticos uma certa desconfiança relativamente aos Estados Unidos da América. Alguns desses grupos políticos sempre tiveram essa desconfiança, mas noutros mais moderados começou a ser mais evidente. E eu diria que hoje, com esta instabilidade, até nós termos tido a coragem de reconhecer que a relação transatlântica mudou, e portanto nós vamos ter que nos adaptar a esta nova realidade. Eu creio que de facto foi difícil nós olharmos ao espelho e dizer, bem, temos que começar a ter aqui uma outra atitude, não é? E o que se nota muitas vezes é de facto nacionalidades insuspeitas pela sua vocação pró-americano hoje questionarem se podemos confiar, não é? Portanto, a questão da desconfiança. Mas independentemente disso, eu creio que é bom nós reconhecermos que as relações transatlânticas mudaram. É sinal dos tempos, quer dizer, houve sempre na história houve momentos de disrupção, e nós estamos a viver outro desses momentos. Mas isso não retira a importância dos Estados Unidos e a prioridade que os Estados Unidos continuam a ter nas relações que estabelecemos com outros países, com outras geografias do mundo. Mas de facto reconheço que há hoje essa. A minha pergunta era, e aproveito aqui a presença de um membro do Parlamento Europeu, porque estou mesmo curioso, é se já passou a fase da chacota e do achaco. Sim, não... E que já houve um regroup, não sei bem a palavra em português, ou seja, nós na Europa, nós aqui em Bruxelas, em Estrasburgo, caramba, temos que mesmo encarar isto. Sim, absolutamente. Isso já está a acontecer? Já, e eu acho, parece-me que aquele momento na Conferência de Segurança de Munique, o ano passado, com o discurso do vice-presidente J.D. Vance, eu estava na sala nesse momento, e de facto eu estava indignada, não é? com aquilo que estava a ouvir, e depois saber que a mesma pessoa foi para um comício da extrema-direita alemã, da AfD. Ainda mais, houve uma indignação coletiva, mas que me parece que serviu de abanão. E para deixarmos de estar aqui com queixume, e de fazermos aquilo que nós temos que fazer para afirmarmos a União Europeia de uma forma que é de facto muito concorrencial, que é muito desgastante nos dias de hoje, mas que é necessária. E portanto já não há esse tipo de comentários diminutivos com adjetivos vários sobre a figura, sobre a administração Trump, e há uma abordagem de mais vamos adulta. Fazer a nossa parte. Mais adulta e menos. Não é que tivesse havido chacota, mas é. Mas há uma coisa que eu noto, que é continua a haver uma certa sobranceria às vezes sobre aquilo que Donald Trump diz, faz. Podemos questionar se são boas ou más decisões, mas são as decisões que existem. E parece-me que até mesmo da própria Presidente da Comissão Europeia, em vários encontros, em várias reuniões, a própria diz: não vamos estar a reagir, vamos aguardar calmamente, pacientemente. Nós temos os nossos canais para chegarmos a bom porto em negociações. Mas é claro que, enfim, há sempre críticas, não é? Porque é um estilo muito diferente, e há críticas até mesmo. Eu própria
não critiquei, mas é uma reflexão que faço, esta nova abordagem de quem é que são os presidentes ou primeiros-ministros que vão reunir com o presidente dos Estados Unidos, em que formato, porque aqueles e não os outros. Está o presidente da Comissão, está o presidente da Finlândia, está o chanceler alemão, está o presidente francês e os outros todos. Enfim, há essas discussões também mais institucionais que hoje têm lugar, mas enfim, a preocupação principal é as coisas mudaram e nós vamos mesmo tomar aqui a liderança de alguns dos dossiês, e a política de defesa eu acho que é um bom exemplo de como as coisas estão a mudar. Mesmo antes deste presidente americano, já as empresas americanas, do ponto de vista tecnológico, tinham entrado a Europa adentro, não é? Sim. E nós muito dependentes de... Um caso da nossa indústria, nós temos uma lei da televisão, não é? Em Portugal, da Assembleia da República, muito bem, e depois temos o Netflix a entrar, ou seja, não há nenhuma lei portuguesa. O Netflix e as outras plataformas, nada contra, apenas a constatar que não há nenhuma lei portuguesa que os obriga, seja lá o que for. Sim. A questão é um pouco... Diz que a Europa adormeceu, aburguesou-se, não sei se concorda, mas que tipo e voltando a usar a palavra, que tipo de ambição existe, e se essa ambição é uma ambição otimista para enfrentar o que aí vem, a China, os Estados Unidos, os avanços tecnológicos, a inteligência artificial, empresas que parecem mandar mais do que deveriam, ameaçando o processo democrático, não é? Estão otimistas em relação a isso? Eu acho que há mais otimismo hoje do que aquele que havia há 2 ou 3 anos atrás. E ainda bem, não é? Sim, mas ainda assim, e nós já tivemos a oportunidade de falar deste tema, mas há um assunto essencial na Europa, e que, se não for resolvido, nós vamos estar sempre numa situação de fragilidade, que é o funcionamento do eixo franco-alemão. E nós termos consciência de que as democracias, a política doméstica em cada Estado-membro continua a ter aqui primazia para os líderes, e só depois é que vêm as preocupações com a União Europeia. Veja-se aquilo que está a acontecer em França. Emmanuel Macron está em final de ciclo. O chanceler alemão está preocupado com as sondagens, a dar a AfD muitas vezes em primeiro lugar. E a relação entre França e Alemanha não voltou a ser a mesma que havia, por exemplo, há 10 anos atrás. E quer queiramos, quer gostemos, quer não, se França e Alemanha não estão a puxar e a remar para o mesmo lado, todos nós, a União Europeia inteira, de Portugal aos fiordes da Finlândia, ou até à fronteira com a Ucrânia, nós todos vamos pagar essa fatura. E, portanto, eu creio que há hoje um sentido de urgência em matérias de defesa, em matérias de competitividade, que talvez não houvesse há 2 ou 3 anos atrás. Houve uma certa esperança de que a comunidade empresarial americana contribuísse para uma calmia nesta turbulência constante que é esta história das tarifas. Um dia é uma coisa, no outro dia é outra. Isso também não aconteceu e, portanto, já há uma adaptação a essa realidade. Mas eu não sei se consigo qualificar como otimismo. Aquilo que eu sei é que só com uma União Europeia forte e sólida é que nós conseguimos fazer face aos desafios que são vários, múltiplos, em todo o mundo, da tecnologia à sociedade, aos conflitos, à guerra. Porque se nós pensarmos individualmente cada Estado-membro, ou até mesmo França ou Alemanha, sozinhos, a competir com o resto, isso não funciona. A força de França e a força da Alemanha vem porque tem com estes países mais de 20 outros que também lhes dão um certo respaldo político para poderem afirmar-se como líderes mundiais, não é? E portanto, nós temos essa dificuldade. Eu, como eu dizia, eu não consigo identificar ao dia de hoje esse otimismo. Acho que estamos melhor do que estávamos há anos atrás, mas tem que haver aqui uma primazia também da agenda europeia nas consciências das lideranças nacionais. Ou seja... E infelizmente, e eu digo isto porque é sempre fácil criticar a União Europeia e o Parlamento Europeu sobre o excesso de burocracia. Mas quando nós vamos ver as coisas em detalhe
e verificamos que esse excesso de burocracia existe porque a transposição de uma diretiva criou aqui um level playing field para Luxemburgo, ou para a Irlanda, ou para Portugal. O problema está do lado do Estado-membro e dos instrumentos que tem à sua disposição. E, portanto, também tem que haver essa... Quando exigimos que haja, de facto, um combate à burocracia, que haja simplificação de processos em matéria de legislação europeia, isso tem que ser acompanhado também por parte de cada Estado-membro individualmente. E isso tem depois expressão noutro tipo de dossiês. Por exemplo, eu estudei a economia europeia. O Colégio da Europa, em 2014, falava-se imenso do mercado de capitais e da união bancária. Onde é que avançamos nisso? Nós agora temos a proposta da União da Poupança e do Investimento, que é um outro passo nesse sentido. Mas a União Bancária continua bloqueada no Conselho, porque há determinados Estados-membros que não estão disponíveis para ceder em algumas matérias, e nós fizemos muitos progressos na resposta à crise financeira. Mas por isso é que eu digo que tem que haver mais esta consciência europeia, porque é a única forma que nós temos de facto de afirmação no mundo, e portanto individualmente França e Alemanha são países... Há um professor que dizia numa aula de doutoramento que a Alemanha é muito grande para a Europa, mas muito pequena para o mundo, e é isto. E portanto essa consciência europeia tem que... enfim, eu gostava que estivesse mais presente, e até forjando novas alianças dentro da própria União Europeia para avançar em determinados dossiês, como por exemplo no mercado energético, que eu já referi, que é muito importante. Mas lá está, uma vez mais, mercado energético, a França tem interesse por causa do nuclear, barrou durante anos as interconexões energéticas que eram importantes para Portugal e para a Espanha. Isto não pode acontecer. Ou caminhamos mesmo numa lógica europeia, ou estaremos sempre a lamentar aquilo que não fizemos. Uma última questão. O projeto europeu em Portugal parece-me, eu não vou dizer unânime, mas quase, nem sequer é discutido, nunca foi muito discutido. O Tratado de Maastricht, por exemplo, não foi referendado. Também porque parece-me que equivalemos a Europa a fundos, a dinheiro, não é? Sim. Ainda agora o PRR serviu para muita manutenção de jardins. Sim. Usando aqui uma caricatura. Eu não quero citar mal o Primeiro-Ministro de Montenegro, mas ele disse que em breve seremos um contribuinte líquido para a União Europeia, não é? Portanto, no fundo, em breve, e nós já damos dinheiro, vou usar este verbo, portanto, nós já contribuímos, e em breve, portanto, daremos mais do que aquilo que recebemos, não é? Sim. Certo? Portugal está em condição de o fazer. Isso será bem aceito pelas populações, porque isso haverá de pipocar nos jornais e nas televisões a dada altura, não é? Sim. E depois muita gente poderá dizer, então se pagamos a mais valia não estamos lá, não é? Mas esse é o problema que estou a especular, não é? Sim, mas esse é o problema que eu sempre identifiquei e que fui alertando e vou alertando, que a União Europeia não foram nem são só fundos comunitários. Nós temos direito a estes fundos comunitários também. Nós não vamos dizer que não temos direito àquilo que está à nossa disposição. Mas associar quase exclusivamente um projeto que tem tantas outras dimensões, e nós hoje falamos muito da questão da defesa. Geograficamente estamos aqui mais ao Ocidente, estamos mais isolados, achamos que estamos mais resguardados, mas não é necessariamente assim. E portanto esta associação que tem décadas, não é? Eu cresci também a ouvir a questão dos fundos comunitários, mas é um sinal de maturidade económica nós deixarmos de ter, não é deixarmos de ter os fundos, mas é passarmos a contribuir mais para um bloco geográfico que tanto já nos deu. A minha preocupação é outra. No fundo vai no sentido da pergunta, que é se vamos continuar a ter apoio popular quando deixarmos de receber o mesmo volume precisamente essa a questão. De fundos comunitários. E isso preocupa-me porque eu sempre defendi que nós não podemos restringir
o debate político sobre a União Europeia aos fundos europeus, porque é muito mais do que isso. É sermos parte de uma zona euro, de partilharmos a mesma moeda com outros países, de ser mais fácil nós internacionalizarmos as nossas empresas, que ainda não é ainda tão fácil como nós imaginamos, e os empresários portugueses sabem disso. Estamos melhor do que estávamos, mas eu há pouco fazia referência a certas diretivas e a certa proteção de mercados e de monopólios, e isso tem que passar a ser mais fácil, e há iniciativas nesse sentido. O 28º regime, por exemplo, e o INC, portanto, as empresas portuguesas e de outras nacionalidades poderem reportar a uma só autoridade para ser mais fácil essa internacionalização e essa escala que nós tanto exortamos, mas dificilmente ainda hoje temos pouquíssimas empresas europeias já com escala mundial, portanto temos mesmo que dar esse salto. E portanto a União Europeia é isto, quer dizer, veja-se a liberdade que Maastricht, as liberdades que Maastricht nos trouxeram, não é? A liberdade de circulação de pessoas, de bens, de serviços, de capitais. Ainda não estamos onde devíamos estar. E portanto, quando falamos de ambição, devemos ter sempre esse horizonte, não é? Mas a ambição não se pode escudar apenas e só naquilo que os fundos europeus do PRR vão dar, porque ainda por cima tem que haver uma lógica. Falávamos de longo prazo, não é? E se no longo prazo nós não tivermos o mesmo acesso, mas vamos ter na mesma que fazer a manutenção dos edifícios, vamos ter que fazer a manutenção dos jardins, certo. Não é? E portanto essa consciência, nós estamos a União Europeia consolidou a democracia em Portugal. Nós não falamos tanto desta dimensão, mas a insistência de Mário Soares no processo de adesão foi para consolidar a turbulência que ainda existia naquela época, e portanto foi a âncora da democracia portuguesa, foi a adesão à União Europeia. E, portanto a União Europeia deu-nos isto, não é? Deu-nos a democracia, a liberdade, deu-nos naturalmente os fundos comunitários, mas pode vir a exigir de nós mais do que, enfim, tem sido a nossa resposta. E eu creio que nós devemos dizer, eu não tenho qualquer tipo de problema em dizê-lo, 40 anos depois, é uma boa ambição nós querermos deixar de ser, eventualmente, um dia um país da coesão. Significa que já passámos para o outro lado. Isso é uma boa notícia, portanto é essa a ambição que eu pelo menos tenho. Obrigado, Lídia, e boa sorte no Parlamento Europeu. Obrigada, Pedro. Este episódio teve sonoplastia de João Luís Amorim, coordenação de João Filipe Lopes, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Pedro Buxerri Mendes, volto na próxima semana com mais ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe, fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença.